a gente agora vai editar um estilo de parágrafo para que a gente consiga trabalhar com as linhas de base que eu tinha escondido. E agora eu vou exibir grades e guias, mostrar a grade da linha de base. Tem que aproximar um pouquinho. Bom, eu já defini meu estilo aqui, tá? É a Palatino 9 entrelinha 13. E eu vou aplicar isso num estilo chamado corpo de texto. Onde faz? Faz aqui, ó, janela, estilos, estilo de parágrafo. E é aqui que a gente vai criar um estilo novo. Vocês estão vendo que tem um monte de estilos, porque são os estilos do Word. Então, se a pessoa que escreveu o texto no Word usou estilos e nomeou, como esses aqui, por exemplo, o InDesign vai importar para vocês e fica com esse íconezinho aqui do lado, indicando que é um estilo de fonte externa. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir bastante aqui a guia de estilos de parágrafo, vamos criar um estilo novo. Dei 2 cliques para editar e vou chamar de corpo de texto. Esse estilo, então, ele vai ser com a Palatino, a família de fontes, regular, tamanho 9, entrelinha 13, nem precisa, mas vou colocar aqui, tá? Alinhamento, vamos colocar justificado à esquerda. E aqui em recursos e espaçamentos, e alinhar a grade, coloquem todas as linhas. Pode deixar em visualizar e ok. Bom, nada aconteceu. Por quê? Porque a gente não marcou nenhum texto como tendo esse estilo corpo de texto. Então, vamos só dar uma olhada aqui. Ó, por exemplo, todo esse texto aqui tá com o estilo livro corpo de texto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o estilo livro corpo de texto. Como é que eu sei que é esse estilo? Porque quando eu clico no corpo de texto do documento, eu vejo que é esse o estilo selecionado. Então, voltei aqui para a primeira página. Não tenho nada selecionado, nenhuma caixa de texto, nada, tá? Eu vou selecionar o estilo livro corpo de texto e vou deletar. O InDesign vai me mandar uma mensagem. Olha, tu quer deletar esse estilo, não quer substituir por alguma coisa, aí tu vai dizer, ah, tá bom, vou substituir pelo corpo de texto. Então, tudo que estava com o estilo, todos os textos que estavam com esse estilo aqui, livro, corpo de texto, aplicados, vão receber esse outro estilo aqui. E todo mundo já direitinho no grid de linhas de base. Tá? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode... Esse aqui não tinha um corpo de texto. Vamos colocar. Aqui, esse é o resumo. Tá? Esse aqui é um outro estilo. Bom, agora, vocês já viram, né? A gente precisa criar os estilos para os outros... para as outras variações do nosso texto, tá? Então, a gente tem... Aqui tem uma lista de todos os estilos que foram criados no Word, tá? Então, a gente tem aqui o resumo, a gente tem esse outro aqui, que é o livro título não numerado, esse aqui que é o título numerado. Então, tem todos esses outros estilos. A gente pode ir criando um por um e substituindo, ou também dá para editar direto no estilo do Word. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, no texto do resumo, que é esse tipo aqui, ó, livro, corpo, resumo. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode selecionar o corpo de texto, clicar aqui em criar novo estilo, porque aí esse novo estilo vai ser criado com base no corpo de texto, e vamos chamar ele de resumo. Pode ver que ele já vem com palatino e tal, e a gente pode dizer que a gente quer itálico. Ok, todo o resto vai ser igual, né? E aí a gente só exclui o livro corpo resumo pelo resumo. Isso. Tá? Então a gente pode ir fazendo desse jeito. Eu não gosto muito de
de justificado, porque eu acho que, vou colocar W aqui, apesar de eu achar que fica muito, muito bonito como massa de texto, eu acho que ele fica bem ruim para gente, para legibilidade, sabe? Porque a gente não tem muitas pistas de onde começa e onde termina a linha. Então, às vezes para ler é melhor que ele esteja alinhado à esquerda. Mas como a gente está hifenizando, eu acho que não tem muito problema, tá? Então, vocês têm aqui a hifenização. Eu cliquei aqui no estilo de parágrafo, tá? No corpo de texto. Aqui em hifenização e vim em estilo de parágrafo. Então, essas regras aqui, ó, vocês podem mudar. Ela não vai hifenizar palavras pequenas, por exemplo, palavras com menos de 5 letras. Ele vai tentar mexer ali no espaçamento entre as palavras para conseguir acomodar essas regras aqui, tá? E uma coisa que é muito, 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 muito importante vocês conferirem, tá? Mas que já provavelmente tá padrão para o InDesign de vocês, é que o dicionário esteja em português. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Então, em formatos avançados de caractere, vocês colocam o idioma português brasileiro. Porque se vocês estão com outro idioma no dicionário, as regras de hifenização talvez não sejam as mesmas. E isso é bem difícil, assim, da gente, de quem está fazendo a diagramação perceber, porque a gente não lê o texto. Então, pode ser que isso seja uma. Aí quem vai ler o texto vai ver e vai ficar péssimo, né? Vai ficar muito feio para vocês. Por exemplo, assim, ó, aqui, ó, acessibilidade. Tá? Eu não sei como é que separa dois S's em outros idiomas, mas se por acaso tiver alguma regra diferente do português ou do inglês, por exemplo, vai ficar bem feio. Tá? Então, agora vocês podem criar os outros estilos, criar estilos para o título, para os autores e tudo mais. Na verdade, a gente já pode aqui, olha só, a gente já pode mexer, a gente já pode definir uma margem inferior, tá? Que a gente não tinha conseguido definir antes, porque a gente não sabia onde essas linhas de base iriam acabar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mexer nas margens inferiores. Vocês vão em páginas, volta para a edição da página mestra, e vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um retângulo sem contorno. Vamos desenhar um retângulo que tenha 23 de altura, que é o tamanho da margem interna, da margem superior, né? Vamos ver. Olha só, se a gente fizer um retângulo com 23 de altura, dá quase certinho na última. Vamos colocar ele um pouquinho menor aqui. Então, um retângulo com 21 milímetros de altura dá bem direitinho na minha linha de base, tá? Tem que ver na de vocês, porque o tamanho da minha fonte é 2,1 milímetro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a página, layout, margens e colunas. Vai ser a última vez que eu vou fazer isso, prometo, tá, gente? Agora sim, tá tudo configuradinho. Vou fazer na outra também. Como está marcado ativar layout, ele já levantou tudo bem bonitinho. A gente vai continuar agora trabalhando com os estilos de parágrafo, porque essa primeira passada, digamos assim, que eu dei na criação dos estilos, acho que foi uma coisa assim, meio que para deixar o documento com a cara que eu estava imaginando que ele deveria ficar, tá? Mas agora eu acho que a gente podia discutir com mais profundidade algumas coisas, tá? Vamos começar então trabalhando de novo com o estilo corpo de texto, que é o estilo que a gente está usando na maior parte desse texto aqui, desse documento. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho que a gente podia melhorar. A primeira coisa que eu acho que a gente podia ver é a questão do entrelinha, tá? Deixa eu usar o W para vocês verem como é que tá ficando, tá? Então, se a gente for ajeitar o entrelinha aqui e deixar um valor menor, por exemplo, vocês vão ver, deixa eu tentar aqui, vamos colocar 8, por exemplo.
tá? Ele fica bem mais apertado e a gente fica com um número de páginas bem menor. Vê, aqui tá 8, tava 13. Mas também, deixa eu ver aqui. Então, para mostrar para vocês como a gente pode ajustar o entrelinha, mas tem um limite que está sempre atrelado à linha de base. Então, vamos ver aqui. Se eu colocar um número menor do que 8, por exemplo, ele não vai, a entrelinha não vai se ajustar, ele vai se ajustar sempre nos múltiplos da linha de base. Então, por exemplo, colocar 9 aqui não está fazendo diferença. Então, bom, eu acho que eu prefiro que fique com entrelinha maior, porque essa fonte está pequena e acho que melhora a legibilidade, mas também tem a questão da economia do papel. Então, eu vou continuar, vou deixar em 13, né, que era o que estava, e ele vai ficar com essa aparência aqui, tá? Eu acho que fica mais confortável para ler. Outra coisa que eu acho que a gente podia alterar, eu vou de novo aqui esconder as linhas de base, é colocar aqui nos recuos, colocar um espaçamento depois de cada parágrafo. Eu acho que de 6 a 12 dá para colocar. Considerando que a nossa entrelinha é 13, né? Então fica ali mais ou menos metade da entrelinha. O que valeria um enter, digamos assim, né? Se eu colocasse 12 ou 13, seria como se fosse 2 enters. Outra coisa que eu acho que é bem legal assim da gente usar é o espaço, o recuo na primeira linha, porque isso, quando a gente está lendo, ajuda a marcar o início do parágrafo. Então já teriam duas pistas visuais, digamos assim, né, do início do parágrafo. Uma é o espaço e a outra é o recuo. Então dá pra gente setar aqui, acho que 6 também vai ficar bom. Que aí já fica aqui um espaço de uns três caracteres da segunda linha. Acho que ajuda bastante. Bom, vamos continuar aqui. Eu queria mostrar um outro problema para vocês, que, deixa eu ver se eu sinalizo aqui, ó. É essa palavra aqui, MOOCs, que é a sigla para Massive Open Online Courses. E a gente não deveria hifenizar isso. Então, vamos aqui no corpo de texto de novo. E vamos em hifenização. E a gente pode desmarcar aqui, ó, hifenizar palavras maiúsculas. E só, se vocês estiverem acompanhando, tá, no InDesign de vocês marquem sempre essa opção visualizar aqui, para vocês conseguirem ver o que está acontecendo enquanto vocês estão modificando a configuração do estilo. Tá, então agora a gente consegue, essa palavra tá toda junta, eu acho que fica um pouco melhor. Vocês também podem pedir para o InDesign hifenizar apenas palavras grandes, por exemplo, palavras com mais de 7 letras. Então, palavras pequenas ele já não vai hifenizar. Então, também vocês podem fazer uma opção assim sobre o melhor espaçamento, quer dizer, respeitando o espaçamento da fonte que ele teria se ele tivesse um alinhamento à esquerda, por exemplo, ou se vocês querem um balanço com menos hífens. Então, eu acho que é melhor assim a gente procurar deixar a menor quantidade de hífens, que eu acho que fica mais fácil de ler, tá? Mas enfim, é uma coisa que não tem eu acho que isso não tem uma regra que vai dar certo sempre, tá? Bom, acho que é isso desse estilo de parágrafo do corpo de texto, acho que ele já fica bem melhor assim. Uma coisa que a gente vai ter que editar dentro do documento sempre que a gente receber, não tem muito como fugir disso. O ideal seria não ter que fazer isso, mas a gente não tem como fazer, porque normalmente os autores das coisas que a gente editora não dominam a própria ferramenta de autoria, né? O que seria o Word ou o LibreOffice ali, que é essas ferramentas de escrita de texto. Tá? Então, por exemplo, é muito comum a gente marcar a separação de parágrafos com Enter. O ideal seria não fazer isso,
O ideal seria usar apenas espaço depois ou antes do parágrafo, mas as pessoas elas vão dar enter, não tem como pedir para não fazer. Então é um negócio que a gente teria que limpar aqui. Limpar no InDesign, que eu quero dizer deletar esses espaços. Então, por exemplo, né, deletar quando a gente tem uma troca de estilo. Bom, é paciência, não tem o que fazer, tá? É assim que as pessoas usam o Word e elas vão. Isso vai respingar em quem estiver editorando. Não tem. Pelo menos eu não conheço uma forma de fazer diferente. Tem muita coisa para arrumar, eu sei. Mas a gente vai arrumando agora no próximo vídeo, que esse aqui já tá comprido demais.